tarde. Um prazer enorme estar mais no Sintonia desta quinta-feira, onde eu posso trazer assuntos que alguns eu conheço. Grande parte são sempre surpresa. E eu adoro quando eu desconheço totalmente o assunto, como é o caso de hoje. Antes de eu apresentar o meu convidado, uma simpatia, uma pessoa assim que você tem vontade de ficar conversando horas, eu queria prestar uma homenagem a uma senhora responsável por eu estar vestindo hoje essa capinha assim, num dia de frio, eu estou me sentindo abraçada, que é a dona Marisa Grigioni, de 82 anos. Ela fez para mim. Então, eu queria agradecer publicamente esse gesto. Dona Marisa, obrigado, eu vou usar muito, valeu. Que beleza seria se tantas mulheres na feliz idade pudessem estar se dedicando a isso. Estou vestindo, hein? Então, hoje eu trago aqui, vou falar sobre a pulsação da vida viva através do nosso organismo. Ou seja, só ouvindo o que o meu querido Edmundo vai nos contar para eu poder entender um pouco melhor. Edmundo, gostaria que agora você desse seu boa tarde, depois volta para mim para eu te fazer a primeira pergunta. Boa tarde, é um prazer, uma satisfação estar aqui e mais ainda poder decifrar o título da nossa entrevista para vocês. Pois é, eu sempre peço o tema para o meu entrevistado e de vez em quando vem uns assim que eu simplesmente nado, boio, tá tudo certo. Falando um pouco do Edmundo Barbosa, o que me veio aqui é o seguinte, que ele é uma pessoa muito ousada, sensível em tudo que envolve a questão humana. É muito bom saber disso, né? Ele é psicoterapeuta e coach, sócio fundador da Gaia Capital Humano, que no decorrer da nossa entrevista vocês vão conhecer um pouquinho. Eu fiquei assim muito surpresa de ver o tanto que ele faz em prol do ser humano. Coordena projetos importantíssimos ligados ao empreendedorismo social, preservação do meio ambiente, dá oficina no Esalen Institute, acertei? Acertou. Na Califórnia, e coordena treinamentos e cursos para profissionais da área de saúde integrativa na Europa e nos Estados Unidos. Tem coisa para contar, né, gente? Eu vou começar perguntando para ele por que esse título, A Pulsação da Vida Viva através do nosso organismo. Na verdade, é uma provocação esse título. A ideia é chamar atenção para o uso que nós fazemos desse instrumento incrível que fomos agraciados por um tempo limitado. Assim, a vida que nos foi agraciada, ela tem um limite. E nos agraciaram esse tempo e um instrumento maravilhoso que é o nosso corpo. E o título é uma provocação de qual é o uso que nós fazemos desse instrumento. É porque normalmente a gente cuida das coisas que tem, né? Do carro, da casa, mas esquece de cuidar disso que a gente tem para que essa vida viva tenha segmento, né? Tenha continuidade. Além de cuidar, é como você lida com o instrumento, como você lida com todo o potencial que eu carrego dentro desse corpo e que, infelizmente, a absurda maioria desse potencial não vai ser nem tocado no decorrer de todos os da anos. vida? É mesmo? É. Tá grave assim a coisa? Nossa, É grave. Edmundo, É grave. Porque assim, quando você se refere a isso, você está falando do corpo físico, mental e espiritual? Do organismo. O organismo como um todo. Essa organização mente, corpo, espírito, que nós somos agraciados para existir nela por um tempo. E essa filosofia está embasada em alguém. Quem seria? William Reich é onde eu comecei a olhar para isso. Você pode contar um pouquinho quem foi o William Reich? William Reich foi um psicólogo, foi um médico, terapeuta. Ele fez parte vamos dizer, dos três pilares que fundaram a psicoterapia moderna: Freud, Jung e Reich. Dos três, o Reich foi o primeiro que observou que todo o psiquismo humano vem dentro de um corpo físico.
E para ele, esse corpo trazia sinais claros ou relações diretas com o psiquismo. E toda a manifestação psíquico-emocional da pessoa, do paciente. Então, ele começou a direcionar todo o trabalho dele para uma compreensão maior do funcionamento do corpo. Divergia um pouco de Freud e de Jung ou não? Foram paralelos? Eles foram contemporâneos? O Reich, na verdade, ele divergiu de todo mundo. Ah, é? Ele era eu admiro ele muito por isso. Ah, que bacana. É bom, né? Não pode aceitar tudo que dizem, né? Tem que ir lá foi praticamente contra tudo que foi dito e imposto a ele. E com isso ele descobriu, explorou, criou todo esse universo que ele desenvolveu de abordagem e cuidados com o ser humano. Então ele deixou uma grande obra. Ele deixou uma grande obra, mas por muito tempo ele foi totalmente mal compreendido. Pra você ter uma ideia, ele conseguiu criar problemas na Alemanha. Criar problemas, não soluções. Foi expulso da Alemanha, foi para a Suécia, criou problemas na Suécia, foi para os Estados Unidos, ele era sempre mandado embora. Foi para os Estados Unidos e criou problemas nos Estados Unidos e ele morreu na prisão. E ele só foi reconhecido então depois? Exatamente. Tem um livro muito incrível sobre o Reich que fala O Homem que Sonhou com Amanhã. Ele precisou morrer para depois... Ele precisou morrer e passar uns 20 anos para as pessoas começarem a dimensionar o que é que ele estava falando e o que é que ele se propunha a fazer. E quem é que ficou, meio que, não é encarregado, mas que deu andamento a essa obra dele? A obra dele se diversificou, eu acho isso muito bom, em muitas direções. Então, são muitas pessoas que a gente poderia chamar os neo-reichianos. Pessoas que, a partir das ideias do Reich, foram desenvolvendo outras formas de trabalho, outras abordagens com o corpo e com o psiquismo humano. Muito bom. Ele se dava bem com Freud, não? Não, ele brigou com todo mundo. Brigou também com Freud? Brigou com todo mundo. Poderoso o cara para brigar com Freud, porque é poderoso, né? Muito bom. E conta um pouco, como você descreve o alcance do seu trabalho? Você trabalha com o ser humano, né? O alcance do meu trabalho, eu não sei. Eu trabalho com o ser humano, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu faço isso há muitos anos. Eu me recuso até a fazer as contas há quantos anos. Nem precisa contar, né? Mas mais de 3 décadas que eu faço isso. Cuidar do ser humano é o propósito que eu vim na vida para ser. E você cuida através da filosofia de Reich? Eu cuido com os recursos que eu fui encontrando ao longo da vida, entre eles, com certeza, tudo que eu aprendi do Reich. Você é terapeuta e coach? Eu faço psicoterapia, eu faço coaching, eu faço mentoria, eu faço consultoria, eu trabalho com gente, trabalho com ser humano. Precisamos de muita gente trabalhando com gente para dar uma melhoradinha, né? Perfeito. Eu estou vendo aqui, eu não faço a menor ideia do que se trata encouraçamento muscular. Está até assim, entre aspas, né? Porque é uma coisa que vai precisar explicar mesmo. Eu vou tentar explicar de uma forma bem... para os nossos internautas simples, entenderem. Exato. Encouraçamento foi uma palavra que o Reich criou, ele que usou, e assim se refere ao fato de que nós temos o nosso corpo. O nosso corpo tem uma habilidade incrível de receber os impactos, as impressões do mundo, de tudo que nos cerca, e devolver, responder com expressões. Então, se alguma coisa eu capto pelos meus olhos, pelos meus sentidos, pelos meus ouvidos, o que for, o meu corpo reage e responde àquilo. Então, essa pulsação é a vida. Assim, se a gente quiser definir a vida de uma forma simples, é só observar que tudo pulsa. A vida é o que você recebe, é uma devolve. pulsação. Exato. A vida é ritmo, né? Você inspira, você expira. Você entra, você sai. A vida entra, eu processo e ela sai. Quanto mais livre isso acontecer, mais vida eu tenho. Encouraçamento é um processo onde eu começo a me impedir
dessa livre manifestação do que flui pelo meu corpo, da vida que flui pelo meu corpo. Esse encoraçamento, o Reich começou a observar, ele acontece através da rede muscular, que ela vai criando tensionamentos e congela aquilo. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples. Imagina um cachorro que você grita com ele. O cachorro se encolhe inteiro, Verdade. enfia o rabo no meio das pernas, abaixa a cabeça e fica ali esperando uma punição. Você vira as costas, o que o cachorro faz? Tá nem aí, né? Ele sacode o corpo inteiro, começa a abanar o rabo, levanta a cabeça e vai embora. Isso é o cachorro, mas... Isso é uma reação extremamente saudável de um organismo. De alguma forma, uma ameaça chegou, algo que punha em risco a vida dele, ele contraiu o corpo inteiro. Sentiu medo. Ele se fechou, ele sentiu medo, deixou o medo reger a reação do corpo inteiro, se encolheu, se protegeu, rabinho no meio das pernas. No segundo em que aquela ameaça sai, sacode, ele está vivo e pleno de novo. Seres humanos, isso acontece uma vez, a gente bana o rabinho e volta. Na segunda ou na terceira, você já não volta àquele estado normal. De alguma coisa dentro de você te diz para continuar esperando a ameaça. Esse é o início do encoraçamento. E o ser humano tende a isso, né? Infelizmente, todos nós, quase que, mais do que tendemos a isso, nós incorporamos isso como se fosse uma coisa da nossa natureza humana e não é. Não é. Não é. E o que você sugere para que isso não aconteça? O trabalho do Reich foi, primeiro, despertar na pessoa a consciência de que aquela parte do corpo dela, ou partes do corpo dela, tinham se aprisionado. E aí, todo o processo é como sair disso, como você devolver ao seu corpo a mobilidade, pulsação, né, da vida, exatamente, a mobilidade. Os animais têm isso, o Somatic Experience, você conhece? SE? Conheço. Então, ele trata isso, né? Ele fala os animais na floresta fogem do predador, só que depois que saiu da zona de medo, de perigo, eles já não estão. O ser humano não. Se eu te ofendo, te magoo, te maltrato, você vai ficar com aquilo lá. Eu vou carregar por anos aquilo, até a morte. Mas isso e esse faz parte do seu trabalho, de você tirar da pessoa esse encouraçamento muscular? É, porque isso empobrece a vida. E a pessoa sozinha não é capaz? Nós sozinhos somos capazes de tudo. Mas fica mais simples, às vezes, entregar nas mãos de alguém. Nas mãos de quem estudou, né? Para fazer isso, graças a Deus, é com isso que eu ganho minha vida. Não é? Mas, assim, potencialmente, todos nós carregamos dentro de nós a possibilidade de lidar com tudo que nos impede de ser aquilo que nascemos para ser. Então, aí vem o encontro de pensar assim, como nossas crianças precisam ser protegidas, né? Uma grande preocupação do Reich foi na direção das crianças. Se as crianças sofrem uma violência, um abuso, desde criança, ela vai encouraçando, vai ficando com aquela... petrifica, mais ou menos, né? E aí precisa de um trabalho, né? Na verdade, assim, você tocou num ponto muito importante. Toda a estrutura do caráter humano, ele se instala nos primeiros 7 anos de vida. Primeiros 7 anos. Inclusive todas as marcas que vão gerar esse encoraçamento. Então, conforme as experiências vão acontecendo e a leitura que a criança faz daquelas experiências, isso vai levar a pessoa... A antroposofia também diz isso, né? De 0 a 7 é o embasamento de tudo, Exato. né? Depois, tudo bem, você vai crescer, vai aprender mais e mais, mas aquilo que foi marcado até os 7 tem que ser trabalhado. É mais fácil trabalhar um encoraçamento muscular numa criança, que pode até já estar adulta, ou adulto que sofreu danos na idade adulta e aí tem que fazer esse trabalho? O que você acha melhor trabalhar? Uma criança quase que não tem couraça. É muito mais simples trabalhar com uma criança.
É tudo muito mais flexível, muito mais fácil de lidar. Já com o adulto, não. O adulto, e muitas as vezes coisas, ele resiste? Mais do que existe, elas se instalaram. Assim, eu passo a entender que eu sou daquela forma, que eu sou aquele limite. E se a pessoa já está na idade mais madura ainda, digamos que você pegue um paciente que tenha 40, 50 anos, que aos 30 e poucos sofreu um tipo de dano, assim, que se encuraçou, consegue também? Ou vai ficando cada vez mais difícil? Não existe, na verdade, um dano que encouraça. É como eu vou reagindo, interpretando, incorporando os acontecimentos da vida. Assim, não é que um fato São vários, fez aquilo. É uma sequência de coisas. Uma pessoa encoraçada é muito mais difícil de trabalhar, porque o encoraçamento não é só que você cria impedimentos no seu corpo, você justifica aquilo, você explica aquilo, você cria formas na tua leitura da vida que plenamente subsidiam você ser daquele jeito. Você acredita que você é daquele jeito. Esse é o encoraçamento. Quando eu falo encoraçamento do corpo, de músculo, a primeira parte que está envolvida aqui é a mente. É toda a aquilo que se crê, toda né? a limitação que o encoraçamento vai fazer com a minha mente. A minha mente vai pensar de uma forma que justifica tudo, justifica eu ser do jeito que eu sou, reagir do jeito que eu reajo. Se escuta muito as pessoas se justificarem. Assim, a pessoa sim, por causa disso, ou por causa de assado, ou isso eu não faço, isso eu não sei o que lá. E, no fundo, são impedimentos que você se impõe. Muitas vezes atribui a culpa a outros, né? A fatos, a pessoas. Ou não, né? ou porque você se orgulha daquilo. Assim, Entendi. Tem muitas pessoas que E isso gera também doenças no corpo físico? Desanda tudo. Desequilibra tudo, né? Desanda tudo, assim. A saúde começa a ir embora a partir daí. Entendi. Assim, o equilíbrio vai embora, a saúde vai embora. Seja saúde física, seja saúde emocional, Mental. saúde mental, assim, vai embora. Assim. Porque eu encolho, eu diminuo, eu vou viver de um jeito menor. E é uma pena que poucas pessoas, ou não sei quantas, tenham noção disso, né? Porque às vezes passa a vida desta forma e não tem um recurso de conhecer algo que possa libertá-las. Pode ser, né? Se você me permite, não é uma pena. Não? Não, é uma tragédia. Ah, bom. Tá certo, tá certo. E o que são, Edmundo, os 7 anéis da couraça muscular? Então, gente, olha os termos que eu estou usando aqui hoje, hein? Então, 7 anéis do Reich. Os 7 anéis do Reich. O Reich dividiu o corpo em 7 segmentos. Mas essa divisão era muito mais... Tem uma coisa importante. O Reich sempre lutou para ser reconhecido pela comunidade científica. Ele queria que os médicos aceitassem aquilo que ele estava fazendo e criando. Então, para um efeito de explicar melhor o trabalho dele, ele dividiu o corpo em 7 segmentos. Foi didático. Didático, bom, exatamente isso, é uma coisa didática. Então, são 7 segmentos que ele chamou de anéis. E seriam, imagine um anel em volta de 7 partes do seu corpo. Tá. O primeiro deles é ao redor dos olhos, o segundo da boca, então visual, oral. O terceiro pega toda a parte da laringe, da garganta, a parte de cima dos ombros. O quarto é o peito, o coração, o tórax. O quinto é o abdômen, diafragma. O sexto, os órgãos abaixo do diafragma. E o sétimo, a região pélvica, que envolve toda a parte dos órgãos. E a parte das sexuais. pernas? A extensão, então, do terceiro, os braços. Os braços é uma extensão. E a parte pélvica, entendi. Tá. Uma extensão do 7º anel, da parte pélvica. E baseado nisso? E o trabalho, o trabalho para o Reich começava pelos olhos, começava pelo primeiro anel. E não é que são os olhos só esses órgãos, não. É tudo que está
nessa parte do corpo, que inclui a mente, a cabeça está aqui. É a janela, não é? Para você captar as coisas. Exato, assim. Então, a partir de você abrir esse requinte do olhar, do perceber a vida, perceber o outro, do trazer esses registros, assim, é o que isso vai abrir dentro de você. Porque o pensar nosso, ele vai ser limitado com o que a gente enxerga. Literalmente e também metaforicamente. Assim, eu posso estar aqui olhando para você e não enxergando nada. Assim, e ao mesmo tempo eu posso permitir que os meus olhos contemplem você, e eu vou enxergar que diante de mim tem um ser que traz uma história, que traz... E se isso eu vou me entregando, o meu pensar sobre você vai se expandindo. Eu me enriqueço com a sua presença. Com a abertura sua no olhar do outro. Na medida em que eu abro os meus olhos. Isso serve para qualquer momento da vida. Sim. Assim, se nós nos permitíssemos captar com nossos sentidos tudo que nos cerca, o processo... É olhar vendo, do que só olhar, né? Vendo, contemplando, imaginando, se entregando. A mesma coisa dos ouvidos. Essa coisa de você captar tudo, os sentidos. Assim, então, nós começamos por aqui. Isso pode ser desenvolvido. Antes que você fale do segundo anel, porque agora eu quero saber de todos, eu vou pedir permissão. Hoje nós mudamos o nosso estúdio, não tenho o piano. O meu convidado gosta de música clássica, gosta de blues, né? Então eu tenho uma gravação, não sei nem se vai sair direitinho, foi feita na Intermezzo Pianos do meu amigo José Espina. Vou passar para vocês, num piano fantástico que ele fala com a gente. E a canção que eu vou te oferecer chama-se Back at the Chicken Shack. É um blues que eu não tinha baixista comigo, então eu tinha que fazer o baixo com essa mão, a melodia aqui, e o mais fantástico é que o piano cantava junto. Vamos lá? Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV.
Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui, na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos.
intervalos, como sempre. Uma pena que não sejam gravados. A gente aprende e partilha muito. Eu estou aqui com Edmundo Barbosa, falando sobre a obra de Reich, e ele é um entendido no assunto. E há pouco, antes do nosso intervalo, ele estava comentando sobre os 7 anéis, eu ia falar anões. Anéis da couraça muscular. Ele falou, primeiramente, dos olhos. Fala sobre os outros rapidamente, porque eu quero outras coisas que você me responda aqui. Então, os 7 anéis, você tem o primeiro visual, que tem a ver com tudo aquilo que você capta através do sentido dos olhos. Assim. O segundo, a região da boca, do maxilar, o oral, tem a ver com como você degusta as coisas, como você se expressa, como você fala, como você se articula. Depois tem o da laringe, depois o peito, diafragma, órgãos do baixo abdômen. E o pélvico. E a pelve. Tem que cuidar de todos, né? É um processo. Na medida em que você começa a trabalhar com um, você vai trabalhando e desencoraçando todos Não tem os nada outros. A ver com chakras, aquele outro estudo. Tem a ver, também? sim, mas o Reich olhou como um aprisionamento, onde a função dessas partes do corpo não estão plenas. Os chakras olham para essas mesmas áreas como centros de vida, centros energéticos, centros de desenvolvimento. São 2 olhares. Um olha como o que tem ali de sensibilidade, como áreas extremamente que te deixam em conexão com dimensões muito mais amplas. O Reich, imagina, é um médico. Ele estava olhando assim, o que traz um impedimento, Entendi. que traz um adoecimento. Nossa, surpreendente, interessantíssimo. E aqui, você pode descrever essas emoções de cada uma dessas coisas que você está falando? De cada uma dos anéis? Sobre todo esse processo. É Reichiano que fala? Então, como você descreve as emoções, do ponto de vista desta obra? Emoções. Primeiro a gente precisa entender o que são emoções. São tantas emoções, né, Edmundo? Na verdade, da visão médico-científica do Reich, emoção é movimento. Perfeito. Que sai para fora. Moção é o que a palavra está dizendo. Movimento e para fora. Emoções são estados internos gerados por estímulos que nós recebemos, onde várias partes do corpo se mobilizam e criam esse estado, que naturalmente deve se mover para fora. Devolver. Exato. Isso é emoção. Emoção não é sentimento. E o que é o sentimento? Sentimentos são estados que nós criamos, pensamos, elaboramos, relacionamos e que causam dentro de nós sensações, sentimentos. O sentimento cria a emoção? Não, o que cria a emoção é o estímulo. Assim. Emoções são 4 básicas que nós temos. Isso, exatamente. Quais são as 4 básicas da nossa estrutura afetivo-emocional? Exatamente. Todo o nosso universo afetivo-emocional tem 4 pilares. São 4 emoções. O medo. E são básicas porque nós nascemos com elas. Você observa essas emoções praticamente num bebê. Medo, raiva, alegria e tristeza. Só tem um bom, então? Eu acho os 4 bons. Sério? É. Não, porque medo, raiva... Você não gosta? Não, já me falaram que eu preciso sentir mais raiva, que eu não... Vamos lá, né? Diria que esses 4 sentimentos, emoções, são os 4 gigantes da alma. Tem um livro, Os 4 Gigantes da Alma. Toda a nossa estrutura humana é baseada nisso. Então, vamos lá, de novo. Os 4 são muito bons. Vai lá, medo, raiva,
raiva, alegria, tristeza. E? Medo. Você não vive sem ele. Não, medo é o que nos impede de pular do 7º andar, certo? Medo não, o que é o medo? Medo é o que te protege. Então, me protege. Não impede. de O medo pular. não impede. Uhum. O medo te protege. O medo te mostra o limite. Eu acho que é o mais presente, não é? Vai dizer que uma pessoa não tem medo de nada. Existe um ser desse tamanho? Não existe. Não existe. Existe um ser sem alegria. Mas um ser sem medo... Não existe. Não existe ninguém sem essas 4 emoções. Sério? É. Nós nascemos e tem gente com que tem as raiva 4. demais, hein? Veja bem. Medo é bom. Do que eu estou falando? Eu estou falando de eu me deparar com algum tipo de estímulo que provoca dentro de mim um alerta de que algo dentro de mim está em risco diante daquele estímulo. E diante disso, eu reajo, eu me movimento. Eu corro, evito, eu fujo, eu evito, ou eu enfrento, ataco aquilo que me ameaça. Certo. Em qualquer uma das direções teve um movimento do medo se expressando. Agora, aquele medo que eu escondo, que eu nego, que eu congelo, que eu guardo, vira pânico. Isso é doença. Certo. Raiva é feio? Não. Raiva é uma expressão genuína de alguma coisa que me afeta, me atinge e que eu reajo com aquilo. Se a raiva que eu reajo é do tamanho do estímulo que acabou de me afetar, ela se resolveu. Tá. A maioria de nós não faz isso. Você guarda a raiva. Eu não posso ficar chateado, bravo com você, embora você tenha me ofendido, afinal de contas nós estamos aqui, é sua casa, você está me respeitando, então eu engulo essa raiva e vou brigar com o coitado do manobrista aí na porta. É verdade. Porque ele não abriu a porta do carro para mim. Um caso simples. Ou então eu vou acumular isso dentro de mim e eu vou me tornar uma pessoa cheia de ódio. Tá. De novo, semelhante ao pânico. O agravamento, né, da falta da expressão da raiva. Coisa que se acumulou, que não se expressou dentro de mim e que me torna uma pessoa adoecida. Alegria, uma maravilha. Todo mundo gosta de alegria. Demais, cansa. Pessoa que é alegre demais, alegre o tempo inteiro, com tudo. Uma hora ela tem que parar, né? Tem uma hora que você não aguenta ficar perto. Fica meio histérica. Então, não é que ela está alegre porque aquilo que está acontecendo diante dela ela está disfarçando alguma coisa? Ela está forçando alguma coisa, ela tem uma outra agenda, ela sei lá o quê. É uma doença. Olha só. Tristeza. Não quero ser triste. Não, errado. Tristeza é uma bênção. É mesmo? Assumir a tristeza? Você acabou de tocar o piano. Sim. O que mais te inspira quando você senta num teclado? Nossa, tocar uma canção para mim é alimentar minha alma. Sim. A tristeza te dá a profundidade. A cada um de nós. Uma pessoa triste é uma pessoa profunda. Ela enxerga mais, ela entra mais fundo, ela se inspira mais. Todos os artistas, todos os poetas, escritores, todos conhecem a tristeza. A inspiração, por essência, vem da tristeza. Mas assim como você falou das outras 3 emoções, a tristeza, quando ela é muito intensa, gera a depressão. Entendi. Olha, gente, que aula. Eu tô achando que eu vou marcar uma hora com você, sabe por quê? E essa história de ficar com raiva, de extravasar e xingar, eu não falo palavrão, eu não reajo, eu vou pro lado, me acalmo. Raramente eu reajo na mesma proporção, né? E se eu o fizer, até a pessoa tá estranhando. O que é essa?
Eu vou ter que tratar isso com você, viu, Edmundo? Muito bacana essas 4 emoções que você acabou de descrever. E me fala sobre as impressões e expressões que a gente possa entender como o fluxo energético da vida viva. Gente, parece uma redundância, né? Vida viva. Ele vai explicar. Na verdade, vida viva é uma expressão que apareceu na minha vida. Eu acho que provavelmente eu fui a primeira pessoa Você que fala de vida que viva? eu falei disso, escutei pela primeira vez da minha própria boca. Apareceu com esse trabalho, assim, o que para mim, o que eu entendo como vida viva. Assim, numa equação bem simples, nós temos as impressões da vida, assim, a vida o tempo inteiro está nos impactando, nos impressionando com estímulos. Sua presença é um estímulo, se eu ando na rua eu estou recebendo um estímulo. Então, esses impactos da vida, essas impressões provocam dentro de mim reações. Quanto mais pronto eu estiver para essas reações, quanto mais presente eu estiver para essas reações, e presente aqui no sentido literal, se isso está acontecendo agora, meu corpo está recebendo e eu estou respondendo agora, mais saudável eu sou. Ah, tá. Então, impressões, expressões. E a expressão? Inspira, expira. Essa pulsação é a vida. Quanto mais curto for o tempo entre a impressão e a expressão, mais vivo ou mais viva está a vida dentro do meu organismo. A gente conversava, aliás, isso quem me falava muito foi a pessoa com quem eu estudei Reich e aprendi muito do Reich. Por sinal, ele foi um grande pianista. Nossa, olha só, tudo a ver comigo, hein? Ele está vivo ainda, não? Não, ele já morreu. morreu. Que pena. Eu estudei muitos anos com ele, lá nos Estados Unidos. Depois eu trouxe ele para o Brasil. Uns 10 anos, ele vinha todo ano para cá. Tem muitas pessoas que passaram a ser seguidores dele, assim, admiradores dele. E ele, como pianista, ele punha para fora e recebia, ele que me falava isso. Ele falou: Edmundo, na vida da impressão, nossa obrigação é devolver com expressão. Em todas as múltiplas formas possíveis que somos capazes. Lição de casa, hein, gente? Se não fizermos isso, vem a impressão, não sai a expressão, só tem um caminho, de mundo: depressão. Olha, é mesmo. Chega uma hora que não cabe mais, né? Dentro de você, aquilo que não saiu, e chega uma hora aquilo começa a te desequilibrar. E aí que nós adoecemos? Como que a gente adoece? É um dos princípios do adoecimento. É receber muitas impressões e não expressar. Você não devolve. Olha, gente, vamos anotar essa lição aí, hein? O que a neurose, ela se origina da distância entre os impactos da vida e o tempo que levamos para responder emocionalmente. Discorre um pouquinho sobre isso. É a continuação do que eu estava falando. Assim, esse tempo que eu levo digerindo, elaborando, criando, imaginando, o que for, para devolver para a vida aquilo que a vida me impactou, é o que vai gerar uma neurose. Explicando melhor. Imagina uma pessoa que trabalha e que, naturalmente, como fruto daquele trabalho, ela ganha o dinheiro dela, guarda esse dinheiro e aquilo vai crescendo. Ela vai acumulando aquilo. É muito comum que, a partir de um certo momento, a pessoa começa mecanicamente a fazer aquilo e chegando a limites absurdos da relação do receber e conter. Explode, por acaso? Chega num ponto... Ou implode, né? Que,
não faz flui. não faz mais sentido, Aquilo né? para. Aquela energia. Eu não falo só simplesmente o dinheiro da conta bancária. Eu falo a energia que você gerou e que está entrando em você. Se ela não encontrar um canal para sair de alguma forma, ela vai acabar te destruindo. É verdade. Então vamos cuidar, hein, gente? E o que a gente pode assimilar dos momentos da vida que fogem da nova ordem, da nossa ordem? Isso é uma outra história que tem a ver com esse trabalho, que é assim, nós somos todos viciados em ordem. Por educação, metodologia, por disciplina. Assim, a gente quer uma ordem. É bonito ter uma ordem. Certo. É bonito você repetir alguma coisa. Viver amanhã igual você viveu hoje. Isso te dá uma segurança. A ordem traz uma segurança. A ordem traz uma ilusão de que amanhã vai ser igual hoje. Então, se hoje de alguma forma eu me dei bem ou sobrevivi, se amanhã foi igual, eu sobrevivo amanhã também. Certo. Esse vício na ordem faz com que nós nos tornemos pessoas ordinárias. Certo. Não, e uma rotina também. E acreditamos nisso. E vivemos em função disso. Então, sei lá, se eu tenho uma casa, é bom ter uma casa. Eu vou lutar desesperadamente para ter uma segunda casa. Porque se tem uma, então deixa eu ganhar mais dinheiro e ter a segunda. Se eu tenho um carro e é bom ter um carro, eu vou querer ter o segundo carro. É uma ordem. Assim. Então, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma casa de campo, eu tenho uma casa na praia, eu tenho um carro para andar off-road, eu tenho um carro para andar aqui, eu tenho um carro para sair no domingo. Parece que o ser humano não se satisfaz, ele precisa sempre... E ele não percebe exatamente isso, que a ordem, ela vai acumulando, na verdade, uma insatisfação. Do quê? Da nossa essência. Porque na essência de qualquer organismo vivo, é só olhar na natureza. Tá tudo aí. Natureza tem ordem? Não. Nenhuma. Nenhuma. Eu tenho um lugar que é onde é o Instituto Gaia. Vamos falar sobre isso. Aliás, a gente precisa falar. Eu tenho esse sobre lugar, isso. é na natureza. Assim, eu me encanto ficar lá. Às vezes eu fico muito, às vezes não. Dentro do rio lá. Assim, não tem ordem nenhuma. E eu tiro as pedras do lugar para ver se tem uma ordem. O que é Instituto Gaia? Eu quero que dê tempo, porque o nosso programa está quase terminando. Então, conta pra gente o que é o Instituto Gaia. Da ordem. A ordem cria essa coisa normal, essa coisa repetitiva, faz com que nós nos tornemos seres ordinários. Mas, na essência, se eu quero me conhecer, e aí é um convite que eu faço para qualquer um de vocês, procurem algum momento da sua vida que você teve a coragem de fugir da ordem. Eu chamo esses momentos de momentos extraordinários. Alguma coisa que você fez que não seguiu a ordem. Aí, olha com carinho e com cuidado para você, nesse momento, fora da ordem, extraordinário. As características que você vai encontrar em você, nesse momento, estão muito próximas de quem é você na sua alma. Nossa, eu vou ter que pensar, saber onde é que eu fiz alguma coisa fora da ordem. Vou ter que pensar muito. É tão simples assim. Pensa, quando eu reagi de uma forma que não foi o meu jeito de reagir. Quando que eu tomei uma decisão que não foi a que não foi a decisão que normalmente eu tomaria. Aquilo que fez você fazer é o extraordinário, é você, na sua essência. Segunda lição de casa, hein, gente? Fala o que Instituto é o Instituto Gaia. Isso, depois sua missão, e aí a gente vai ter que encerrar o programa. E, infelizmente, você vai ter que voltar aqui. O que vai fazer? Quando você quiser. Vamos continuar esse papo. Instituto Gaia, provocado pelo Al Bauman, esse amigo do Reich, com quem eu estudei muito tempo. Ele fala assim, encontre um lugar para acolher esse trabalho que nós fazemos.
Encontre um lugar que dignifique esse trabalho que a gente faz. E um lugar que sirva para as pessoas viverem mais próximas de quem elas são de verdade. Sem ordem. Sem ordem, como a natureza é. E lá é um lugar da natureza? Onde E fica? eu tive a sorte de encontrar um espaço muito bonito, assim, que fica em São Francisco Xavier. E criei lá esse Instituto Gaia. E lá você dá cursos? Lá a gente faz cursos, workshops, a gente faz esse trabalho. Então, eu conversando com meu filho... Nos desencoraçamos lá. Conversando com meu filho Juliano e minha nora Luciana, falando sobre esse trabalho do Instituto Gaia, a gente já é candidato para o ano que vem estarmos lá. Não sei como é que vai saber, porque ou o pai ou a mãe tem que ficar cuidando das crianças, né? Pode trazer as crianças Pode levar as crianças? E não vamos esperar até o ano que vem, que demora muito Tem tempo. ainda esse ano? Claro Vai ter? Tem. Ah, vai ter? Sempre tem. Quer dizer quando é para os nossos internautas? Quando que você tem algum Está esse sempre encontro? acontecendo, entra Instituto Gaia, tem Tá sempre tudo lá? muita atividade acontecendo Muito lá. bom. Eu vou passar agora o nosso trenzinho, depois volta pra gente, porque eu quero só saber da missão do meu convidado Edmundo Barbosa. Eu vou oferecer para você Vila Lobos, Trezinho do Caipira, que é a única música clássica que eu sei, tá? Vamos lá, gente. Muito obrigado. Essa canção que eu vou interpretar agora é um dos grandes compositores brasileiros, Heitor Villa-Lobos. E ela, certamente, vai acalentar corações de crianças, de adultos, jovens, feliz idade, porque ela marcou um tempo. E esse tempo só volta se essa canção for ouvida novamente. Gostou? Gente, eu fiquei emocionada, o meu convidado ficou emocionado, que essa é uma canção realmente muito bonita.
Para a gente terminar, eu imagino que você já está na sua missão, completamente. Pode-se dizer que você está na sua missão. Deixa uma mensagem para os nossos internautas, para que eles se sintam bem depois desse bate-papo delicioso, um assunto muito profundo. Difícil a pergunta. É que você tem tantas respostas que fica difícil. Assim, eu vou dividir com vocês o que cada vez faz mais sentido para mim na minha vida. Uhum. E acho que a missão mais importante que nós temos para cumprir nessa vida é viver uma vida inteira, uma vida plena, uma vida digna da graça de ter recebido esse tempo que nós recebemos para existir. E o segredo de tudo isso está dentro desse instrumento que nós fomos agraciados. Então, assim, exerçam esse instrumento. Olhem com mais compaixão, com mais amor. Escutem a vida ao seu redor com a tua alma, com o teu coração. E exerça esse tempo com mais coragem. Gente, eu estou super emocionada com esse final da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua presença. Foi um depoimento, um recado maravilhoso. E eu queria dizer assim, que eu sou muito grata pela oportunidade que o universo me dá, pela AllTV de me compartilhar esse espaço e eu poder trazer aqui para o programa pessoas tão ricas como o Edmundo Barbosa, que deixa essa mensagem lindíssima para que a sua quinta-feira seja melhor do que todas as outras. Até a próxima e grata pela sua participação. Até mais. Chorei, né? Bom. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol